Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre essa obra aqui do John Williams, chamada Stoner. É um livro da editora Rádio Londres. Ela edita uns livros bem bonitinhos, bem simples, mas são uns livros muito bonitos, muito bem acabados. Stoner, o título do livro é do personagem principal aqui da história. Ele é um filho de camponeses, filho de lavradores, mora na roça, e que tem uma vontade de ascender socialmente. E o caminho que ele encontra para essa ascensão social, essa mudança de vida, é o estudo. Então eles se esforçam muito, ele se sacrifica muito, sai do convívio com a família, vai para uma faculdade, estuda, e aí acontece algo que é muito comum com as pessoas que são apaixonadas pela leitura. Ele acaba ali começando uma vida nova a partir daquela paixão, a partir daquele envolvimento com a literatura, e a literatura vai transformar radicalmente a vida dele. Mas essa transformação acaba afastando esse homem da família, por exemplo. Ele começa a ficar muito distante da família a partir daí, mas ele vai ele se torna um aluno brilhante, se torna professor da faculdade, né, pela competência dele, acaba se casando, né? A história vai mostrando aqui todo esse processo. E tem um fato curioso aqui, porque a história se passa num espaço muito pequeno. É um espaço muito pequeno de algumas décadas da vida desse homem. Então não é nada grandioso, nada com grandes eventos, não. É basicamente a vida dele vinculada a essa epopeia da literatura. O que a gente percebe, como eu disse, é que ele se torna um professor muito competente, um professor, a princípio, a imagem que a gente tem é de que ele seja o melhor professor, porque ele tem uma verdadeira paixão pelo trabalho que ele faz. Então ele instrui alunos, ele orienta alunos, ele trabalha com manuscritos, ele elabora teses a respeito da literatura junto com os alunos, e a gente vai acompanhando esse trabalho aqui. Tá? Só que ele tem um problema, que eu diria, porque ele não bajula ninguém, ele não, enfim, ele não agrada ninguém para conseguir melhorar dentro da faculdade. E ele não é uma pessoa muito sociável, não é uma pessoa muito de frequentar as festas, de ter uma vida social que facilitaria o caminho dele dentro dessa atividade profissional. Então isso acaba prejudicando ele, a gente percebe esse prejuízo que ele tem na carreira em função disso. Porque ele não tem ambições de ganho, ele não tem ambições de mando. A paixão dele é trabalhar com a literatura, com as obras, com os manuscritos e com os alunos, né? Mas isso traz um prejuízo para a carreira dele. Ao longo do livro a gente percebe, isso fica muito claro. E outra coisa desse homem, ele é um estoico, bem resignado, ele não tem grandes vaidades, ele não tem muitos luxos, ele precisa de pouco espaço, precisa de pouca coisa para viver, e ele tem uma retidão moral muito grande. E isso, a gente percebe aqui, que essa retidão dele, essa simplicidade dele incomoda muito as pessoas. Algumas pessoas ao redor dele se sentem muito incomodadas com isso. Então, essas pessoas passam a prejudicar a vida desse homem do nada, simplesmente por prejudicar. Uma das pessoas que prejudica muito a vida dele é a mulher que ele tem em casa. A vida conjugal dele é um fracasso total. A mulher, assim, uma pessoa um pouco fútil, né? Apegada à visibilidade social que ele não tem, que ele não liga, que ele não gosta. E essa mulher, todo cantinho que ele arruma na casa, todo o espaço que ele constrói para ele, para trabalhar, para lidar com a leitura, ela transforma em outra coisa. Ela tem uma vontade de prejudicar ele. Isso fica muito claro no texto. Outro problema que ele tem é na universidade. Na universidade também, os chefes dele acabam, como ele não faz nenhum agrado, como ele não aprova um aluno para agradar um determinado reitor, isso começa a prejudicar a carreira dele também lá dentro. Promoções, ele não consegue promoções, ele não muda a condição dele de professor para ser um chefe de departamento, uma expressão meio antiga, mas ele não consegue essa ascensão profissional em termos de chefia dentro da universidade, mesmo sendo um professor brilhante e muito competente. Ele é muito prejudicado por isso. Ele tem aqui dois afetos muito profundos, que é com a filha dele, uma filhinha
pequena, que ele gostaria de instruir na literatura, e uma professora jovem que ele se apaixona por ela. A gente vê ali de maneira bastante singela crescer esse amor entre os dois, um amor bem intenso, mas todas essas duas relações, esses dois afetos vão ser tirados dele. Um reitor da universidade, quando fica sabendo, faz questão de despedir a professora, de tirar a professora da universidade para que ele não tenha mais esse convívio com ela. Ele cria uma situação e acaba impedindo. Outro afeto que é tirado dele é da filhinha que ele tem. Quando a mulher percebe esse afeto entre os dois, ela começa a preparar a menina para uma vida social, de festas, de roupas bonitas. Inclusive, ela acaba com a vida dessa menina. O grande senão desse livro, inclusive, do estoicismo desse professor, é que ele não faz nada para impedir isso. A menina é bastante prejudicada no afastamento que a mãe faz do pai, porque ele estava tendo assim, uma relação de aproximá-la da literatura, de instruí-la na literatura, e a mãe acaba impedindo isso. E aí acaba com a vida da menina, a menina acaba se sentindo muito prejudicada por isso, ela fica muito desgostosa com isso, e ele não faz nada para impedir, embora sofra bastante. O que esse livro passa para a gente é que a tragédia de um homem, uma história trágica, né, é que a vida seria uma tragédia muito grande, a própria vida, e que não precisa de grandes eventos, grandes batalhas, grandes acontecimentos, para que o impacto da tragédia se faça sentir na alma do homem. A vida é um processo trágico, a vida é trágica, e são situações, às vezes, bastante corriqueiras, que se transformam na grande tragédia de qualquer homem. Então, mesmo que você não seja um grande general, um grande líder de uma nação, ou um grande artista, mesmo sendo um homem comum, um homem simples, você vive uma grande tragédia, porque a grande tragédia é a tragédia da sua vida. Acredito que é isso que passa aqui. É um livro bem impactante, bem gostoso de ler. Os leitores vão se sentir muito próximo desse livro, porque ele trata muito de literatura. Recomendo muito essa leitura e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.